Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros arquitetas e arquitetos. Em nome da Ordem dos Arquitetos, sejam bem-vindos à cerimónia do Dia Nacional do Arquiteto 2022, onde será homenageada a arquiteta Helena Roseta. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne. Muito boa tarde a todos. Cara Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, doutora Ana Catarina Mendes. Tinha pedido para usar só o nome, peço desculpa, mas não... Preferia. Mas muito obrigado, muito gosto. Cara Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, deputada Isabel Meireles. Cara Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta. Cara Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Engenheira Laura Caldeira. Caro Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Fernando Almeida Santos. Cara Presidente da Fundação Serra Henriques, doutora Rita Pinto Coelho. Caros representantes do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Nacional de Reabilitação, da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, da Agência Nacional de Inovação, da Agência para a Energia, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, do GECORPA, do Grêmio do Património, da Associação Portuguesa de Urbanistas e da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. Caros colegas, em especial ex-presidentes e diversos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos, ilustres convidados e todos os que nos honram com a vossa presença, caros Pedro Roseta, Catarina, Filipa e Madalena, familiares e amigos e cara Helena. Gostaria de começar por dizer que a indicação do nome da Helena Roseta para ser distinguido neste Dia Nacional do Arquiteto foi das decisões mais fáceis que até agora tive de tomar e seguramente a que obteve maior unanimidade. Tendo-se formado em arquitetura em 1971, o seu intenso percurso remete para um permanente desenvolvimento em movimentos cívicos, causas sociais e atividade política. Nesse âmbito e em diversos contextos históricos e políticos, Helena Roseta foi sempre a voz da arquitetura no plano social e urbano, cruzando como poucos essa demanda com as exigências de uma vida política ativa. Ao ser Presidente da Ordem dos Arquitetos entre 2002 e 2007, Helena Roseta cumpriu esse desígnio também no plano simbólico, sendo a referência maior de todos os arquitetos. Desde então, no seu timbre infatigável e generoso, a premissa de traçar a difícil interseção entre a política e a arquitetura, assumindo frontalmente a sua condição de mulher desde o início e com isso fazendo também a diferença, chegou finalmente o momento da Ordem dos Arquitetos lhe fazer uma justa, merecida e sentida homenagem. Muito obrigado, Helena, e vamos continuar. Muito obrigado. Tem agora a palavra o arquiteto João Afonso, que irá apresentar o seu testemunho sobre a homenageada. Excelentíssima Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, doutora Ana Catarina Mendes, Excelentíssima Senhora Deputada, doutora Isabel Meireles, Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, arquiteta Filipa Roseta, Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Fernando de Almeida Santos, Excelentíssima Senhora Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Engenheira Laura Caldeira, Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, doutora Isabel Dias,
Excelentíssimo Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Gonçalo Birne, Excelentíssima Sr. Presidente do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo da Ordem dos Arquitetos e, na sua pessoa, os Presidentes e representantes dos Conselhos Diretivos Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, Arquiteta Helena Botelho, demais individualidades aqui presentes, caríssimos antigos Presidentes da Ordem dos Arquitetos, para além da Helena, família da Arquiteta Helena Roseta, amigos, amigas e amigos, arquitetas e arquitetos, hoje celebramos o Dia do Arquiteto. Em particular vos saúdo e agradeço pela partilha da beleza. Cara Helena Roseta, orgulho-me de ser cidadã, mulher, feminino, singular. A Helena pediu-me, lembrando o nosso querido Manuel Vicente, não digas só bem de mim, que ainda estou viva. A missão era difícil, tornou-se quase impossível. Começo por dizer que vou tentar não exagerar, o que até será simples, porque falar do que vivemos e aprendemos consigo supera aquilo que poderíamos imaginar. Já outros escreveram sobre a nossa homenageada. Já se retratou a si própria de diversas formas. Já foi entrevistada e muito escreveu. Diria, infelizmente, muito menos do que deveria ter feito, mas a ação, sempre a ação, roupa-lhe o tempo necessário à escrita. Em busca de inspiração, no que reconheço agora como um exercício algo masoquista de autoflagelação intelectual, resolvi revisitar artigos, reler e ouvir entrevistas da Helena. Enredado num universo de reflexão, conhecimento, opinião e intervenção cívica, fiquei cada vez mais desesperado. Obviamente, esse não era o caminho para escrever e, portanto, resolvi seguir um outro conselho da Helena. Alguns anos atrás, perguntei-lhe como é que ela fazia para escrever com tão aparente facilidade. É evidente a minha dificuldade. Numa folha em branco, começas por enunciar os tópicos sobre os quais queres falar e também sabes falar. Depois vais preenchendo. No fim, cortas o que está a mais e depois corriges. Assim fiz. Fiquei um pouco nada mais tranquilo. Começo citando-a. Arquiteta, cidadã, nascida em Lisboa em 1947, casada, 3 filhas, 7 netos, tirou a carta aos 40 anos, aos 60 começou a deslocar-se de bicicleta em Lisboa, aos 71 reformou-se dos cargos políticos, mas não das suas causas. Afinal, era simples. Assim, ela se apresenta de forma rápida no seu site, helenaroseta.pt, para quem quiser saber mais informações. Que bom seria para todos nós se eu ficasse por aqui, mas seria deselegante defraudar-vos e não dizer mais nada, pelo que me proponho, audaciosamente, fazer uma biografia comentada. Helena Salema, de seu nome de família, é como o mar da Azarujinha, serena e constante, esmagadora quando se rebela. A grande família é o seu porto seguro. O rigor do seu pai e a generosidade da sua mãe são e serão sempre os seus referenciais. Com as irmãs e os irmãos, formam uma corrente indestrutível. As filhas, cônjuges e netos são o seu ponto de referência, ninho que nunca abandona. Estudou no Liceu Feminino Maria Amália Vaz de Carvalho, onde recebeu o Prémio Nacional Dom Dinis em 1964-65 de melhor aluna. Mas penso que mais importante terá sido a reprimenda que teve um dia por ter ido de calças, conjugando moda e rebeldia. Continuou os seus estudos na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde se licenciou em Arquitetura no ano de 1971, para resolver o problema da habitação em Portugal. Respondeu a Nuno Portas quando este lhe perguntou. Seu mestre, que lhe terá dito ser ela a prova de que um arquiteto não precisa saber desenhar. E, na verdade, nunca viu um desenho da Helena. Estudante nas Belas Artes e militante na Juventude Universitária Católica, a JUC, vai acompanhar as cheias de 1967, nas quais morreram mais de 500 pessoas na região de Lisboa. Momento marcante da sua vida, como cidadã, arquiteta e urbanista,
mais tarde política, no qual toma plena consciência da importância do ordenamento do território e da habitação para a qualidade de vida das pessoas, das profundas desigualdades sociais que marcam a nossa sociedade. Com Pedro Roseta, aqui presente, com quem casará e de quem receberá o nome pelo qual todos a conhecemos, também com João Duarte Cunha e António Cavaco, irá elaborar um opúsculo de divulgação do sucedido, denunciando as razões desta tragédia e contribuindo para romper com a censura que se havia abatido sobre o acontecimento, naquele que será o seu primeiro embate com o regime fascista. Terminado o curso, seguem-se anos de intensa atividade profissional, vários trabalhos em simultâneo e as filhas transportadas em alcofas, nos quais dormiam debaixo dos tiradores. Nessa época irá trabalhar no Grupo de Planeamento e Arquitetura, o GPA, tendo com Luís Bruno Soares desenvolvido o Plano de Recuperação do Aglomerado Marginal das Galinheiras. A participação da população, o seu ativismo e uma exposição com os desenhos das crianças levam a que seja afastada por Maurício de Vasconcelos, que não queria ver em risco as encomendas do seu escritório. Colabora com Nuno Portas no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no Ateliê da Rua da Alegria. E na sequência da prisão de Nuno Teutónio Pereira, em novembro de 63, também será detida, mas rapidamente libertada, ao que consta, graças à intervenção de Sebastião Formosinho Sanches. A urgência de concluir um concurso para um equipamento hospitalar não se compadecia de veleidades políticas. Terá sido pela mão de um outro sócio do Canon, Diogo Lima Pimentel, que Helena chegará pela primeira vez à direção desta casa, à época do Sindicato Nacional dos Arquitetos em 73, sendo a sua última secretária-geral no regime corporativo. Em abril de 1973, no terceiro Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, a arquiteta Helena Roseta, com o seu colega e amigo Bruno Soares, intervêm para denunciar os problemas da habitação em Portugal. Interrupção. Não falemos só de arquitetura e política. A vida de Helena não é só política e trabalho. Permitam-me explicar a carta de condução aos 40 anos. Foi mais ou menos nesta época, não sei ao certo. Nesse período, Helena e Pedro, com uma família em crescimento, decidem comprar um carro. Amealham dinheiro e vão ver uma exposição. Compram uma tapeçaria do Almada Negreiros. Fica-se uma tapeçaria, não há carro. O Pedro nunca mais tira a carta de condução, continua à boleia de táxi. A Helena tirou a carta, as filhas andaram de transportes públicos. Com o 25 de abril de 1974, a Helena dedicar-se-á à política, em exclusivo, mas levando consigo a arquitetura. Como arquiteta, estou na política. Desde o princípio, queria intervir politicamente com esta ferramenta. Eleita pelo Partido Popular Democrático, PPD, ao lado de entre outros, Francisco Sá Carneiro, Pedro Roseta, Alfredo de Sousa e do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, contribuirá para o texto fundador da democracia portuguesa com o seu saber e experiência de arquiteta. Os artigos na Constituição Portuguesa dedicados à habitação e urbanismo, ao ambiente e qualidade de vida, serão um legado perene da sua presença e participação. Em 1982, renuncia à Assembleia da República, para a qual foi sucessivamente eleita por defender a amnistia dos presos políticos do Partido Revolucionário do Proletariado. A parte dos políticos é minha. Entre eles, Carlos Antunes, Isabel do Carmo, e já agora contribuindo para a libertação do nosso colega Sérgio G. Antunes. Apesar dessa ruptura, o PPD irá convidá-la para concorrer nas eleições autárquicas desse ano ao município de Cascais. Em 1976, com apenas 29 anos, havia sido cabeça de lista a Lisboa, sendo vereadora do seu primeiro executivo democrático. Aos 35 anos, é eleita Presidente da Câmara Municipal de Cascais, onde enfrentará a devastação provocada pelas inundações no inverno de 1983. Para mim, a primeira imagem da Helena é ela a dizer que a cidade, a vila, estará recuperada no verão, o que eu acho que deve ser um problema socialista de otimismo galopante, mas eles lá se entendem. Em 1986, na sequência do apoio à candidatura de Mário Soares, a Presidente da República abandona o Partido Social Democrata. Voltará a ser deputada na legislatura de 1987, sendo reeleita por mais 4 vezes pelo Partido Socialista, colocando ao serviço da política o seu saber disciplinar. Nas suas palavras, o arquiteto é um resolvedor de problemas. Para nós, há sempre um plano B. A nossa maneira de pensar, de conceber, essa criatividade faz muita falta na legislação portuguesa.
Se houvesse mais arquitetos envolvidos na política, haveria uma maior capacidade de compreender o todo, uma visão global, aquilo a que os alemães designam como Gestalt. As leis não são dogmas, mas sim relações de força, sejam direitos da mulher, direitos de cidadania ou o direito à arquitetura. Destaco neste longo período, arriscando desvalorizar muitos outros contributos, 2 processos legislativos nos quais se empenhou e são marcos determinantes na afirmação da cidadania, em particular dos direitos da mulher, e na salvaguarda do direito à habitação. Em primeiro, a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, consagrada em 2007, que identificou como uma das causas da sua vida. Um processo longo, uma luta à qual aderira publicamente e convictamente em 1982 e para a qual contribuirá decisivamente, quer na frente legislativa, assegurando que esse debate se mantivesse acesso no Parlamento, mesmo depois da derrota do referendo de 1998, quer na frente cívica, dinamizando o movimento Sim pela Tolerância. Em segundo, a Lei de Bases da Habitação, aprovada em 2019, que constitui o corolário da sua carreira político-arquitetónica, impressionante edificação legislativa que, de forma estrutural e clara, consagra a função social da habitação e as responsabilidades do Estado neste âmbito. Todos têm direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, idade, deficiência ou condição de saúde. 45 anos após o 25 de Abril, a Constituinte Helena Roseta dá por fim à sua carreira política, consagrando a habitação como um direito social. Pelo meio, como saberão, ainda teve tempo para mais alguns desafios. Foi diretora de 2 jornais, O Povo Livre, do PPD, e do vespertino Jornal Novo, tarimba que utiliza posteriormente como articulista em diversos meios de publicação. Entre 1991 e 1993, viveu aquela que designa como a sua mais enriquecedora experiência profissional, como gerente do bar Botequim, na graça da sua amiga Natália Correia. Talvez a única oportunidade que teve de profissionalmente conjugar a sua capacidade de organização, que todos conhecemos e admiramos, com o gosto por cantar. Bom, isto não nos impedirá de, no fim desta sessão, arriscarmos umas canções, não é? Em 2002 é eleita Presidente da Ordem dos Arquitetos, iniciando 2 mandatos que deram visibilidade à arquitetura, não ao edificado, mas ao contributo cultural e social da disciplina, trazendo para o debate a sua dimensão política. E foi nessa ocasião que efetivamente conheci a Helena. Celebramos o Ano Nacional da Arquitetura de 2003, homenageando Nuno Teotónio Pereira. Nuno Portas e Manuel Tainha viram as suas carreiras reconhecidas internacionalmente pela União Internacional dos Arquitetos. A atuação de Helena Roseta na Assembleia Geral da União Internacional dos Arquitetos foi determinante para que o seu presidente falasse português, o nosso colega Jaime Lerner. Reeditámos a arquitetura popular em Portugal e fizemos um inventário da arquitetura portuguesa do século XX, instrumentos de suporte ao debate sobre a relevância da arquitetura na sociedade. Lançámos a petição Arquitetura para Todos, que recolheu 55.000 assinaturas, à qual se seguiu a iniciativa legislativa Arquitetura, um direito dos cidadãos, um ato próprio dos arquitetos, subscrita por 30.000 cidadãos e que no mandato seguinte levou à revogação do Decreto 73-73. Era já o João Rodeia, Presidente da Ordem. Mas este seria já o tempo de novas andanças. Em 2006, dinamiza a primeira candidatura de Manuel Alegre a Presidente da República, na sequência da qual se constitui o Movimento de Intervenção em Cidadania. Nesse mesmo ano, conjugando a dinâmica da candidatura presidencial com a da Ordem dos Arquitetos, ainda tem energia para lançar a plataforma Artigo 65, Habitação para Todos, através de uma petição à Assembleia da República, irá reclamar, em 2007, uma lei de bases da habitação. Em 2007, a situação política no município de Lisboa era tema de debate permanente e, com a queda da variação, a Helena manifesta ao secretário-geral do Partido Socialista de então a sua predisposição para avançar, o que é recusado sem que nessa ocasião houvesse um projeto alternativo. Sai então do Partido Socialista para ter as mãos livres, partido a que tinha aderido após a Segunda Maria Absoluta de Cavaco Silva.
É a partir desta Casa, a Ordem dos Arquitetos, que parte para a construção de um programa político e estratégico para Lisboa, dando origem à constituição do Movimento Cidadãos por Lisboa, pelo qual foi eleita vereadora. Em Lisboa, entre 2007 e 2013, primeiro sem pelouro e a partir de 2009, após acordo com o Partido Socialista, com o pelouro da Habitação e do Desenvolvimento Social, definiu o primeiro programa legal de habitação a nível nacional, fez aprovar o primeiro Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa, lançou o pioneiro Programa de Capacitação Local, BIPZIP, que seria reconhecido pelo Observatório Internacional da Democracia Participativa. Entre 2013 e 2019, foi Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, dinamizando um processo de abertura e participação cívica, levando a que esta fosse conhecida como Casa da Cidadania. Em 2019, renuncia à presidência da Assembleia Municipal e anuncia que não será candidata a deputada, pondo fim ao exercício de cargos políticos. Durante alguns poucos meses, acompanhei com alguma apreensão esta pausa. Pausa, palavra que não consta nos dicionários da Helena. Assim sendo, aproveita a ocasião para regressar à universidade. Depois de ter lecionado entre 1995 e 97, integra agora na Universidade Lusófona, já o que consta, integra agora o grupo de investigação Cidades, Ambiente e Desenvolvimento Regional do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Mas em 2020, com uma pandemia em crescendo e o anúncio do Programa de Recuperação e Resiliência, conjugando o seu conhecimento das dinâmicas locais e capacidades logísticas dos movimentos de cidadania que tanta falta iriam fazer, a Helena reúne um grupo de amigos para dar corpo ao projeto que agora conhecemos como Bairros Saudáveis e ao qual se encontra, neste momento, totalmente dedicada. Com o apoio do Primeiro-Ministro, foi possível assegurar 10 milhões de euros e apenas com esse valor, sim, apenas esse valor, digam-me, senhores arquitetos, se algum de nós consegue edificar um quarteirão nesta cidade por 10 milhões de euros. Ninguém. Conseguiu, com apenas 10 milhões de euros, o programa Bairros Saudáveis impulsionou quase 250 de parcerias, mobilizou milhares de mulheres e homens, melhorou comunidades e territórios, desde aldeias que lutam pela sobrevivência até bairros na periferia das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com muito esforço pessoal, resistência de uma ínfima equipa e muita resiliência dos que lutam para implementar os seus projetos. Sem Helena, este programa, que será uma das marcas do programa do PRR na vida de muitos cidadãos, não existiria e já teria terminado. Tiremos mais este ensinamento da ação da Helena. Na política, tal como na arquitetura, há lugar a muitas escalas em simultâneo. Não haverá recuperação nem resiliência apenas com a grande escala. Nada ficará completo se não tivermos tempo para delinear o um para um. Ouço dizer que a Helena foi nestes quase 50 anos de consolidação da nossa democracia a personificação da relação da arquitetura com a sociedade, aquela que entre todos nós, arquitetos, conseguiu operar a efetiva dimensão política da arquitetura, uma forma de pensar o belo ao serviço da comunidade, de edificar uma sociedade mais equitativa e justa. Esta intervenção terminaria em beleza, vou acabar, se tivesse a capacidade, por artes divinatórias, de vos revelar o que a Helena irá fazer em seguida. Mas não sei. Não faço ideia. Mas apenas tenho a certeza de que, apesar de ser imprevisível, estará certo. Helena, permita-me terminar situando-a novamente, porque havemos de perder o prazer de nos fascinar. Muito obrigado, Helena. O Sr. Presidente vai dar uma pequena oferta à arquiteta Helena. Estão aqui 3
Helena, se quiser dizer umas palavras e depois a senhora Ministra encerra a cerimónia. Ficas com a responsabilidade de fechar esta coisa. Exato. E pode. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer profundamente o que está aqui a passar, que é uma coisa que me deixa aqui um bocado embargada. Eu não tenho muito jeito para estas coisas de me homenagearem a mim, eu gosto de estar a homenagear os outros. E, portanto, não me sinto na minha pele. O João esteve a contar a minha vida e até sabe mais da minha vida do que eu, na verdade. E, portanto, agradeço-te, João, isso já fica feito e, portanto, escuso de me preocupar de contar aquilo que andei a fazer. Na verdade, nós somos aquilo que somos porque vimos de longe, como dizia o Zé Mário Branco, de muito longe, e o que eu andei para aqui chegar. Nós descendemos de famílias, todos nós. A Margarita e o Senar têm uma trilogia de livros muito bonita, que é suposto ser uma autobiografia, mas que começa nos muito antepassados e acaba quando ela ainda não tinha nascido. É um bocado isso que nos acontece. Nós vimos de muito longe, de muita gente que fez que nós existíssemos e estamos a contribuir para que outros o façam, mas a partir do momento em que nascemos, nós somos aquilo que a família faz de nós, aquilo que nós conhecemos do mundo, mas somos os amigos que encontramos, as causas que abraçamos, as experiências que temos, os mestres que nos ensinam, tudo isso faz uma pessoa. Eu sou devedora a tanta gente, que nem sei como é que é de começar a agradecer. Para já sou devedora a todos vós que estáis aqui e sou devedora às ilustres personalidades, presidentes de uma data de coisas que eu ouvi dizer, mas que eu não consegui fixar todos. Portanto, agradeço-vos imenso, eu não tenho jeito nenhum para protocolo, agradeço a vossa presença porque representa muito. Por acaso, reparei que a Associação dos Agentes Técnicos de Engenharia e Arquitetura, ou de Arquitetura e Engenharia mais precisamente, até me trouxeram um ramo de flores. E eu fico super comovida, porque esta coisa das várias profissões, os engenheiros, os agentes técnicos, os arquitetos, terem que trabalhar juntos, foi qualquer coisa que nós tivemos que construir. Não era assim que as coisas eram quando eu fui Presidente da Ordem. Nessa altura, havia uma espécie de guerra de muros entre as profissões. Nós temos que trabalhar juntos. E o universo das profissões é um universo em expansão. E vão aparecendo coisas novas. E temos que integrar essas coisas novas. E, portanto, essa é uma experiência muito rica. E vê-los aqui hoje enche-me de alegria, assim como me enche de alegria ver aqui a senhora diretora do laboratório, onde eu comecei os meus primeiros passos profissionais com o Nuno Portas, é uma experiência inesquecível. Enche-me de alegria estarem aqui pessoas que estiveram no meu curso, uma pessoa que até esteve um ano à minha frente, portanto, faz favor, Fernando, és mais veterano do que eu. Agradecer ao Paulo, o meu curso de arquitetura foi o primeiro que celebrou 50 anos de curso este ano, com almoço de todos os que ainda estão vivos. Portanto, é muito interessante, 50 anos depois voltámos a encontrar-nos, muitos de nós nunca mais nos tínhamos visto. E, portanto, isto é qualquer coisa que fica dentro de nós. Também está aqui connosco, olhem, os responsáveis por eu ter passado por esta casa. A Leonor Sintra, o João Afonso e mais duas pessoas foram lá bater à porta da Assembleia da República, desafiar-me para eu me candidatar à Ordem dos Arquitetos. Já havia duas listas muito importantes e com os apoios todos dos arquitetos muito conhecidos. Uma tinha o apoio do CISA e do Souto Moura, e outra tinha apoio de outros arquitetos muito conhecidos. Era uma terceira lista. Eu disse, mas eu não como disse o João, ela não desenha. Bom, eu não faço arquitetura, quer dizer, eu sou arquiteta não praticante, mas assumo essa qualidade, mas sou arquiteta e tenho a condição de ter sido arquiteta e ter aprendido a pensar e funcionar como arquiteta, dá-me um maior jeito. Então dizia, mas como é que uma pessoa como eu, que não tem currículo nenhum na arquitetura, não tenho obra, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que vir falar com ele. Vou falar a um grupo enorme de jovens arquitetos, foi na altura em que a Ordem se abriu com os novos cursos de arquitetura, uma data de gente jovem, queriam muito que eu avançasse, e eu só me lembro de lhes dizer, ok, então se é para perder, vocês podem contar comigo. Depois ganhámos, não estávamos a contar com isso. Foi uma experiência inesquecível, Cidalina também, foi uma experiência inesquecível, uma equipa de gente muito nova, eu é que era mais velha, e que andámos por aí a fazer coisas, e isso deixa muitas amizades, e algumas também estão aqui, também me fizeram, essas amizades também me fizeram. E depois tudo o que o João contou, o Movimento de Cidadãos por Lisboa, o programa BIP-ZIP, vereadora na Câmara Municipal, a Assembleia da República, onde conheci a Ana Catarina, eu já lá estava, já era um bocado veterana. Quando a Ana Catarina começou a sua carreira de parlamentar, a Ana Catarina olhava para nós com muita admiração,
nós os mais velhos, o Manuel Alegre e eu e outros, e a Ana Catarina, queria muito. Aí está ela, uma mulher política cheia de força, cheia de garra e cheia de futuro. Outras pessoas que estão também aqui, que eu não posso deixar de agradecer, o João Rodeia, com quem trabalhámos tanto aqui na Ordem, o João Ferrão, meu querido João Ferrão, obrigada por estares aqui. O João, incansável, como sempre, em tudo e mais alguma coisa, também foi presidente do júri dos bairros saudáveis. E, portanto, calhou-lhe a ele pegarem 800 candidaturas e escolher 200 e tal. E eu lembro-me, quando foi depois a apresentação pública dos resultados, o João dizer assim, que nunca tinha chumbado alunos com 15. Ou seja, havia muitos projetos mais que mereciam ter sido apoiados, porque eram bons, mas o dinheiro não chegou para mais, e foi aquele. Digo-vos que neste momento estão a correr 242 projetos dos bairros saudáveis em todo o país. E agora passa a propaganda. jornaldosbairrossaudáveis.gov.pt. Não deixem de passar por lá, porque se vão rir. É um jornal feito com notícias mandadas pelos próprios projetos, com iniciativas permanentes que eles estão sempre lá a pôr na agenda. Todos os dias estão a acontecer coisas em todos os pontos do país. Quando o programa surgiu, houve alguma crítica, dizer isto é um programa da Helena Roseta, isto é uma coisa só para a área metropolitana de Lisboa e tal. Não, é em todo o país. Temos programas nas aldeias, temos programas, olha, até temos um programa a correr, um projeto a correr, num baldio comunitário, algures no centro do país, num baldio comunitário. A aldeia candidatou-se e conseguiu, porque o projeto era bom. E, portanto, isto mostra, não tem muito a ver com a minha capacidade de organização, João, isto mostra outra coisa. Isto mostra que os programas públicos, e esta é a mensagem diretamente aqui para a Sra. Ministra, isto mostra que os programas públicos têm que ser pensados de uma forma aberta, dirigidos àquilo que as pessoas precisam, têm que ser mais simples. As candidaturas não podem ser um quebra-cabeças, têm que ser simples. A informação tem que ser clara, transparente, concisa e falar português. Não podem ser coisas muito complicadas que as pessoas nem sequer percebem o que é que quer dizer. E essa é a linguagem que nós usamos no programa Bairros Saudáveis. E tem que se dar liberdade às pessoas de conceber projetos dentro de uma moldura larga. O que acontece com os programas públicos é que as molduras são muito estreitas. Só se pode fazer aquilo que lá está escrito nas regras do PRR ou do mecanismo de não sei quantas ou do programa operacional regional de não sei de quê, o que seja. São regras muito apertadas. Temos que abrir estas regras. Eu bem sei que as regras comunitárias não são decididas por Portugal, mas o nosso governo tem alguma influência nas regras comunitárias. Temos que começar a abrir. Primeira coisa não é dizer quanto dinheiro é que há. A primeira coisa é dizer assim, o que é que querem fazer. Perguntar às pessoas o que é que querem fazer. Nós fizemos isso com os bairros saudáveis. Começámos por perguntar o que é que querem que isto seja. E tiveram imensos contributos. O regulamento do programa foi construído a partir desses contributos. Portanto, nós depois fizemos aprovar o regulamento, o Conselho de Ministros aprovou, saiu no Diário da República em 2021. Bom, com o regulamento aprovado, foi aprovado até mais cedo, com o regulamento aprovado lançamos o concurso. Concurso tudo online. O programa depende de 7 ministérios. Eu encantada. Então, mas como é que tu fazes um programa com 7 ministérios? É facílimo, não manda nenhum. Mando eu. É tão simples quanto isto. Horizontalizar as relações, horizontalizar as equipas, fazer equipas colegiais, pôr a administração pública a interagir com a administração pública. Uma das coisas mais bonitas, eu gosto muito de falar do que estou a fazer, como vocês já perceberam, uma das coisas mais bonitas neste programa é assim, nós temos equipas regionais que foram nomeadas pelos ministérios. Os vários ministérios nomearam umas equipas, 5 equipas regionais. Não se conheciam, obviamente, eram pessoas de ministérios diferentes. Essas equipas hoje são amigas, têm um WhatsApp entre eles, criaram uma cumplicidade, pessoas que vêm da saúde, da agricultura, do trabalho e solidariedade, não sei o quê, do Ministério da Coesão Territorial, estão a trabalhar juntos. E estão muito satisfeitos por estarem a trabalhar juntos, nunca tinham feito essa experiência. A administração pública tem recursos que a gente não usa. Nós pensamos sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu digo sempre, espera lá, dinheiro havemos de precisar. Mas primeiro, o que é que a gente quer fazer? O que é que a gente vai pedir às pessoas para fazerem connosco? Como é que vamos lá chegar? E só depois disso é que se fala em dinheiro. Porque senão a gente inverte a ordem dos fatores. Temos o dinheiro e ele não chega às pessoas. Temos o dinheiro e ele não chega às pessoas. Primeiro temos que ter o sonho. Há uma frase que eu cito muitas vezes, que é assim, quem não sonha alto não levanta voo. Portanto, primeiro é preciso sonhar. E os arquitetos aí têm uma grande capacidade, é mesmo isso que eles aprendem a fazer, a sonhar. Depois têm outra capacidade muito importante, além de desenhar, além de serem sensíveis a criarem espaços mais belos, cidades mais bem pensadas, mais habitáveis, mais sustentáveis. Além dessas coisas todas, são, como disse o João, resolvedores de problemas, problem solvers em inglês. Eu costumava traduzir isso por eu sou canalizador eletricista. Mas porquê? Porque eu ando a entupir e a desentupir as canalizações. É o que eu faço, porque a gente é o que passa a vida a fazer.
Qualquer arquiteto tenha um projeto numa Câmara tem que andar a desentupir qualquer canalização porque aquilo não passa. Qualquer problema que a gente tenha com o cliente temos que andar a fazer ligações para fluir o circuito, para que a energia passe. Somos canalizadores e eletricistas, somos resolvedores de problemas com muita honra. E, de facto, obra não tenho, mas sei fazer reuniões. Ora, aí está. Com tantas reuniões que eu... É o que eu sei fazer melhor. Com tantas reuniões que eu fiz ao longo da vida, ai de mim se eu não fosse capaz de montar estas coisas todas. Portanto, pôr as pessoas a trabalhar em conjunto, horizontalizar as direções, criar programas mais abertos, mais flexíveis. Não é preciso despejar muito dinheiro em cima dos problemas. Façam experiências pioneiras, avaliem-nas, vejam se elas funcionam bem e depois alarguem. Estou neste momento com uma experiência com o João Ferrão, dos bairros saudáveis novamente, que é o que os bairros saudáveis têm a ver com o desenvolvimento sustentável. O João Ferrão coordena uma plataforma muito interessante chamada ODS Local, que tem muita informação sobre como é que acontece o desenvolvimento sustentável a nível local. Informação mesmo já ao nível cartográfico, estatístico, indicadores, etc. Nós associámos-nos com eles para fazer com os nossos projetos, alguns para o país todo, o que é que estes projetos estão a fazer para o desenvolvimento sustentável. O exercício foi extraordinário. Acabo de dar uma volta ao país, aos 242 projetos nas várias regiões. Pedimos a todos os projetos para dizerem quais são os ODS para os quais vocês estão a contar. O vosso projeto, pequenininho, algures na aldeia de não sei quantos, ou na rua de não sei quantos, ou no bairro da Jamaica, ou seja onde for, o que é que já está a contribuir para os desenvolvimentos sustentáveis? Eles todos disseram. E quando apurámos aquilo, tudo, em termos nacionais, uma surpresa total. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17, que estão na Agenda 2030. O programinha de 10 milhões de euros consideram eles próprios que estão a contribuir para todos. E querem melhor que isto. O povo é que a mais ordena, quer dizer, eles têm o dinheiro, estão a fazer, por natureza, os problemas que eles têm que enfrentar são problemas integrados, porque a vida não se separa por setores, como a nossa organização administrativa é, e, portanto, estão a tentar umas coisas mais do que outras, mas têm que ir a todas. Esta atitude, esta maneira de estar, esta alegria das pessoas, esta energia das pessoas, vale mais do que todo o dinheiro que se possa despejar em cima de seja do que for. Portanto, é esta energia que nós temos de ser capazes de motivar. Foi esta energia que eu fui tentando aprender a fazer e aprender a receber ao longo de toda a minha vida. É esta energia que espero continuar a poder partilhar com todos e com ela a alegria, porque fazer coisas em conjunto torna-nos amigos. E tenho-os aqui na sala. E, portanto, uns falam de cantigas, cantávamos nas ruas de Estrasburgo, quando íamos para lá para as delegações internacionais, também cantei aqui com vocês, canto com os bairros, cantamos por todo lado. Essa questão de cantar, de ter uma alegria, de partilhar refeições, de viver em conjunto, é essencial. Isso é, de facto, um resumo da minha vida, viver com alegria, com participação, com afetos, com amizade, a acreditar nas pessoas e a acreditar que está tudo muito mal, mas pode ficar um bocadinho melhor se a gente der uma ajuda. Obrigada a todos. Obrigada, Helena. Esta é a Helena que eu conheço, que nos dá sempre uma lição de vida. A encerrar a cerimónia, a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, ao Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, mas permitam-me, eu fiz um texto hoje, não ousei falar de improviso, mas acho que a Helena demonstrou nesta sua intervenção, mais uma vez, aquilo que todos nós conhecemos da Helena, que é esta alegria de fazer, a alegria de nos juntar, a alegria de perceber que cada um de nós é diferente, mas que cada um de nós contribui para um mundo muito melhor.
Eu só tenho pena da Helena não ter acabado com a música, mas ainda tenho essa expectativa. De qualquer forma, permitam-me que leia uma parte do texto e outra parte possa polvilhar com algumas memórias. Agradeço por isso a oportunidade de partilhar convosco, mas sobretudo com a Helena, este momento de reconhecimento de uma carreira que é inigualável. O João Afonso teve a oportunidade de nos reavivar a memória de muitos episódios que fazem da Helena uma cidadã, uma ativista, uma política, uma arquiteta, uma pessoa capaz, como disse, de nos juntar a todos. E sim, eu sinto-me privilegiada, comentei há pouco com alguns de vós, de estar aqui e não sei agradecer a Helena a honra de poder participar nesta sessão de homenagem à Helena. Eu conheci a Helena na Assembleia da República, é verdade, não olhava só com admiração, mas também como uma aluna que queria aprender tudo o que a Helena, o Manuel Alegre, o Vera Jardim, o Medeiros Ferreira, o Streste Ribeiro, o Barros Moura, quantos que já não estão, uns ainda estão entre nós, felizmente, outros não tanto, com o Pedro Roseta, com quem também cruzei, mas com a Helena nós partilhávamos gabinete e devo confessar que dos momentos mais interessantes dentro da Assembleia da República eram mesmo esses momentos partilhados com a Helena e com esse grupo, onde nós dávamos umas dores de cabeça ao engenheiro António Guterres, que era na altura Primeiro-Ministro, e nós fazíamos mesmo os 15, um grupo de gente que ousava discordar em muitas das decisões. E por isso mesmo, quando conheci a Helena na Assembleia da República, a minha admiração cresceu e não é fácil hoje falar da Helena nas suas múltiplas facetas. Na minha memória, enquanto pensava nesta homenagem, correram vários momentos de aprendizagem, de partilha de conhecimento, de admiração, de imenso respeito pela forma livre de viver. Agora que me aproximo dos 50 anos, lembro-me do dia em que a Helena me fixou nos olhos e com um sorriso e olhar desafiantes, como sempre, me disse: agora já tenho 50 anos, já posso dizer que não. E eu pensei, coisa estranha, diz de que não desde que nasceu, de certeza absoluta. Mas talvez este episódio pareça um instante entre a irrequietude e a nossa criancice, mas que ainda hoje caracterizam a Helena nesta sua alegria, como há pouco ouvimos. Eu acho que é muito mais do que um episódio, é mesmo uma atitude perante a vida. É dizer não às injustiças, é querer ser livre, é lutar pelos sonhos e por tudo aquilo em que acreditamos. É sonhar um sonho impossível que, nas palavras de Chico Buarque, cantadas por Maria Bethânia, é torná-lo mesmo possível. É saber que o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Talvez este seja também o sonho dos arquitetos, que do nada consigamos construir os sonhos. A luta da Helena por uma sociedade democrática, com a igualdade de oportunidades, solidária e inclusiva, não tem sido apenas nas palavras, mas como já aqui testemunhamos, e ainda hoje nesta intervenção, e com este projeto dos bairros saudáveis, é mesmo uma ação permanente da Helena. Recordo, por isso, minha querida Helena, serões incríveis, onde tentámos transformar o Café de São Bento no botequim da saudosa Natália. Não o conseguimos, mas pelo menos animámos muita gente com as músicas com que terminávamos esses infindáveis serões. Ou posso recordar também os nossos serões em Estrasburgo e as nossas caminhadas por Estrasburgo, de histórias que fizeram a história democrática, onde tenho a oportunidade hoje de viver e ajudar a construir, mas histórias que a Helena também não foi uma mera espectadora, mas foi sim uma atriz, e nunca, como se sabe, uma atriz secundária, mas uma atriz principal em muitas das maiores transformações de Portugal. O papel das mulheres na sociedade, onde, com tantas outras de que destaca a sua amiga Natália Correia, defendiam a cultura nas suas diversas expressões como alimento de mudança da mentalidade em Portugal. A pintura, a literatura, a poesia, o teatro, a canção como seiva de um país por inventar. Tudo com o desassombro de quem acredita, como a Helena, na mudança.
Assim correu a sua juventude a derrubar a ditadura, a construir a democracia. Mas para a Helena, direitos fundamentais não são proclamações mais ou menos bem escritas, mas sim o desígnio das sociedades decentes. A habitação, menina dos seus olhos, foi, é e será a sua luta permanente de quem compreende que sem uma habitação com condições torna difícil ganhar outras dimensões que fazem de nós cidadãos completos. A sua vida de deputada não foi indiferente para a sociedade portuguesa e a sua batalha no último mandato como deputada trouxe a Portugal, como já aqui foi dito, a primeira lei de bases da habitação e que difícil foi, Helena, convencer tanta gente de que era absolutamente fundamental esta lei. Reforçando e garantindo o direito à habitação para todos, causa que abraçou muito jovem, quando confrontada com as condições miseráveis em que muitos viviam, a construção desta lei de bases foi mais um exemplo da pessoa que é a Helena, participada, discutida nos bairros, com as comissões de moradores ou com todos quantos quisessem contribuir, como aliás acaba de relatar também neste projeto dos bairros saudáveis. Sim, se existe uma lei de bases da habitação, ela deve-se, sobretudo, eu diria mesmo, deve-se apenas ao empenho e determinação da Helena, que muito fez para derrubar muros que outros não queriam derrubar. E mais não digo, bem nos lembramos. Podia continuar a percorrer a minha memória para encontrar mais histórias da Helena, mas não posso terminar sem partilhar convosco as conquistas civilizacionais. Já aqui foi tratado a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. A Helena começou muito antes de mim, mas para mim foi mesmo um privilégio ter a Helena ao lado de um conjunto de jovens, onde eu me inseria, da juventude socialista, que queríamos mesmo a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. E devo dizer que nessa altura ainda era difícil, e não fosse a Helena e esse grupo dos 15, mas sobretudo a força da Helena e a juventude socialista não tinha conseguido convencer a direção do Partido Socialista de que era absolutamente fundamental a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, e não só a interrupção voluntária da gravidez, mais tarde, em 2001, 98 perdemos o referendo, mas não desistimos e conseguimos em 2007. Em 2001, antes, uma outra conquista civilizacional, que foi as uniões de facto entre as pessoas do mesmo sexo. Ninguém acreditava nesse diploma. E eu não esqueço o abraço da Helena no dia em que foi aprovado esse diploma, porque sabia o quanto nos tínhamos empenhado para ganhar essas conquistas. Ganhámos e festejamos estas conquistas com a alegria de quem sabe que estas leis fariam para muitos a diferença entre ter ou não ter o direito a ser livre e liberdade, mais uma vez, a caracterizar a Helena. Minha querida Helena Roseta, eu não me sinto aqui como a ministra, mas sei uma coisa. O meu percurso tem o toque da Helena e tem na Helena um exemplo e uma referência. Eu não seria o que sou hoje e não desempenharia as funções que hoje desempenho a ouvir as pessoas, na rua, com as pessoas, a fazer equipas, a lutar por mais igualdade e por mais dignidade para as pessoas, se eu não tivesse também tido no meu percurso a Helena Roseta, que muito agradeço. Obrigada pessoalmente por me ter permitido mesmo privar consigo, aprender. Tenho pena de não ter encontrado os escritos, mas eu estive em obras em casa e estão dentro de caixas ainda, porque tenho alguns escritos engraçados da Helena. Termino citando Italo Calvino, porque estou convosco, arquitetos, nas cidades invisíveis, que não faz sentido dividir as cidades em duas categorias, felizes e infelizes, mas em outras duas. Aquelas que continuam ao longo dos anos e das mutações a dar forma aos desejos e aquelas em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por esta cancelados. A Helena é mesmo da primeira categoria, da que molda a cidade e a sociedade e que dá forma aos desejos. Sendo a primeira vez que uma mulher recebe esta distinção e que o felicito por isso, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, sinto que devo voltar a Natália Correia quando disse: acho que a missão da mulher é assombrar e espantar. A Helena declina a cada dia esta missão. Helena Roseta ou a cidadã empenhada e livre são sinónimos. Esta distinção é hoje um justo reconhecimento
de todo o percurso da Helena. Mas, por favor, continue essa sua perseverança e essa sua inquietude com a sociedade para melhorarmos esta nossa sociedade. Muito obrigada a todos. Em nome da Ordem dos Arquitetos, agradecemos a vossa presença. Ao arquiteto João Afonso, obrigado pelas suas palavras. À senhora Ministra, Ana Catarina Mendes. Helena, muito obrigada. Segue-se um cocktail para o qual convidamos todos a estarem presentes.